Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Você que caiu aqui no meu canal de paraquedas, seja realmente bem-vindo e que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Meu canal é eclético de tudo um pouco e nessas últimas semanas estou postando receitas de tricô, pois casualmente tenho muitos afilhados que estão ficando papais e alguns chás de fralda para participar. Então hoje eu trago para vocês a receita de um conjuntinho de calça e casaco que eu fiz para um bebê que ainda não nasceu e se chamará Miguel. Espero que você goste. Qualquer dúvida me pergunte e eu tentarei responder. Bom, hoje eu quero ler para você Jó capítulo 11. Respondeu então Zofar, o Naamatita, e disse: as muitas palavras não devem ter resposta? E este falador será justificado? Farão as tuas falácias calar os homens? E farás escárnio, e não haverá quem te envergonhe? Tens dito, a minha doutrina é pura, e eu estou limpo diante dos teus olhos. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que te declarasse os segredos da sabedoria, que são de duplo valor em eficácia. Conhecerias então que Deus te castigou menos do que merece a tua iniquidade. Esse Zofar, ele acusou Jó de ser um hipócrita e mentiroso. Jó deve ter sofrido muito por ouvir isso de um amigo. Zofar não sabia do que Jó estava sofrendo, estava passando, e mesmo assim ele se sentiu no direito de ofender Jó, acusando ele como um grande pecador. Isso nos dá uma direção de sermos atentos para não condenar uma pessoa por aquilo que vemos. No versículo 7, alcançarás tu porventura o rastro de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A sua sabedoria é mais alta que os céus, o que farás tu? E mais profunda é do que o inferno? Como poderás saber? A sua medida é mais comprida do que a terra e mais larga do que o mar? Se ele cortar, ou encerrar, ou ajuntar, quem poderá impedi-lo? Porque ele conhece os homens vãos e vê a iniquidade, não levará isso em consideração? Mas o homem vãos tem falta de entendimento, pois o homem nasce como a cria do jumento montês. Zofar estava se referindo a Jó como vão. É porque Jó se considerava inocente. E Zofar se achava tão inteligente que estava tentando explicar quem é Deus. No 13, se o teu coração tu dispuseres e estenderes a ele as suas mãos, se alguma iniquidade houver em tua mão, lance-a para longe de ti e não consintas que habite maldade nas tuas tendas. Olha só, Jó perante Deus era considerado um homem justo, né? E ele estava dizendo a Jó como procurar Deus. Esse Zofar, ele estava bem certo de que Jó estava cheio de pecado. Então ele estava dizendo que se ele tivesse uma iniquidade, ele era para lançar mão disso. Iniquidade é pecado, né? No 15, então tu levantarás o teu rosto limpo e sem mancha serás forte e não temerás. E te esquecerás do teu trabalho, ou tu lembrarás dele como das águas que passaram. Então ele estava dizendo que Jó precisava somente se arrepender. 17. E ao se levantar a tua vida será mais clara do que o meio-dia, resplandecerá e será como a manhã. E confiarás e haverá esperança, e olharás em volta e dormirás seguro. E te deitarás e não haverá quem te espante, e muitos rogarão por teu favor. Mas os olhos dos maus serão consumidos e não terão refúgio, e a sua esperança será a agonia da alma. O que Zofar estava querendo dizer? Que Jó realmente estava sofrendo
porque ele estava cheio de pecado. Como assim? Quem está puro, quem está perfeito perante Deus não vai ter sofrimento. E não era nada disso que estava acontecendo com Jó. E Jó, no tempo todo, se você conhece a história, ele nunca amaldiçoou Deus. A própria mulher dele dizia para ele: amaldiçoa Deus e morre. Jó, pelo contrário, reconhecia a soberania de Deus e a onipotência dele. E Jó ficou ofendido com os amigos. E no capítulo 13, 5, ele diz: Oxalá que vos calasseis de todo, porque isso vos seria sabedoria. Acusou eles de estar mentindo com relação a Jó. E é verdade. E Jó clamou ao Senhor e o Senhor falou com ele. Lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Outra linguagem essa Bíblia aqui. E no 6 ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E no 7 diz: e aconteceu que depois que falou o Senhor estas palavras a Jó, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 companheiros, que era o Zofar, o Naamatita, e o outro era o Bildade, o Suíta, porque não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. E Deus exigiu sacrifício deles e que eles fossem lá para Jó orar por eles, para que se arrependessem. E no fim diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. O que eu queria trazer aqui hoje, resumidamente, é que muitas vezes nossos amigos, talvez irmãos, parentes, cônjuges, nos julgam pelas situações que tu está enfrentando, que tu já enfrentou, mas o que importa é que Deus te conhece, sabe que tu não é perfeito, e se tu não tem pecado com relação àquilo que eles te acusam, descansa no Senhor, que quanto menos tu esperar, Ele vai te exaltar. Assim seja, meu Senhor. Amém. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Então dê um like. Deus te abençoe. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau.